gente vai agora para uma reportagem para explicar aí o momento que vive o Flamengo, é isso? Então vamos para uma reportagem. Liderança absoluta do Brasileirão, semifinalista da Conmebol Libertadores, mais de 2 meses sem perder. Atuações de ouro. A fase do Flamengo é ótima e ninguém duvida disso. E a chegada de Jorge Jesus é fator importante no momento rubro-negro. O treinador português transformou o clube e é ovacionado a cada partida no Maracanã. Mas com todo este vento a favor, muitos já começam a se perguntar qual é a criptonita deste Flamengo avassalador? Os desfalques são hoje um fantasma dentro do clube. No total, 5 atletas estão no departamento médico, incluindo os titulares Arrascaeta e Filipe Luís. O uruguaio, inclusive, deve ficar de fora do jogo contra o Grêmio no Maracanã, que vale vaga na decisão da Libertadores. Diego, Lincoln e Berril também estão no departamento médico. Além das lesões, a data FIFA tirou Gabigol e Rodrigo Caio, que estão com a seleção brasileira em Singapura, deixando quase um time completo de desfalques para o duelo contra o Galo. O oba-oba é um fator que também preocupa o técnico Jorge Jesus, que não deixa o rendimento do time cair, mesmo com vantagem no placar. Basta olhar as cobranças do técnico lusitano na beira do gramado. E para você, quem ou qual fator pode assustar o Flamengo nesta reta final da temporada? Olha, eu acho que esses desfalques são fundamentais para o time do Flamengo, né? É um risco. Mas o Flamengo está numa fase tão boa, está jogando tão bem, né? A atmosfera favorece, tem reservas importantes. Eu acho que sentir sempre vai sentir, né? O único problema que eu vejo, não é bem problema ainda, ameaça, né? A empáfia, né? Excesso de confiança, o já ganhou, isso que pode atrapalhar o time. Agora, claro que você perder 5 jogadores ao mesmo tempo vai fazer diferença. Mas o Flamengo tem time, tem banco para com certeza seguir na liderança. Pelo menos essa é a expectativa, né? Jesus só não pode pegar tanto no pé de alguns jogadores, né? Que ele fez com o Ranier outro dia, o cara virou para a esquerda, viu o marcado, tentou o calcanhar, é o recurso que deu errado. Achei um pouco injusto por parte do treinador, mas isso sai pelo ladrão. E aí, PVC, quem pode ser? Se é que terá um vilão aí o Flamengo na reta final. É engraçado que eu acho que o vilão pode ser o cansaço. Embora o Jorge Jesus não concorde com isso. E eu ainda tenho muito na minha memória, é uma teoria, não é uma verdade absoluta. No ano passado, para mim, o Flamengo perdeu o campeonato muito por ter usado a mesma base em 18 jogos em 57 dias. Isso está se repetindo. Aliás, os desfalques estão evitando que isso se repita. Então, os desfalques que são um vilão pode acabar sendo um fator positivo. Mas eu acho que o acúmulo de jogos, a sequência de decisões, cria um desgaste. E aí chega uma hora que o jogador, você não percebe por quê, mas ele não tem o mesmo nível de concentração. Acho que isso é o que pode, em algum momento da tabela, ter que ser olhado com atenção. Porque o Flamengo está no caminho para tentar ser campeão brasileiro. E agora o Campeonato Brasileiro ganha aqueles contornos dramáticos, né? De jogo de fim de semana e meio de semana. Aí na tela, os desfalques do Flamengo para esse confronto. Rodrigo Caio, né, que está com a seleção brasileira, Filipe Luís no departamento médico, assim como a Arrascaeta, Gabigol com a seleção e o Berril com a seleção também. E aí, meu caro PVC, tem reservas, a reposição à altura para esses jogadores? Você pega esse time e compara com o que começou jogando em Chapecó, e você vai ter uma mudança só do time titular. Vai ser o Rodolfo ou o Tuller no lugar do Rodrigo Caio. O resto do time é o time que jogou contra o Chapecoense e jogou 30 minutos exemplares. Depois diminuiu o ritmo. Tá aí, PVC, olha, Diego Alves, Rafinha, Tuller, Pablo Mari, René, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Renier, Vitinho e Bruno Henrique. Calheiros. É um time forte, Savoia, para enfrentar o Atlético Mineiro quinta-feira no Maracanã? Olha, vai dizer que é um mau time esse daí? Claro que não é, né? Eu acho que... E o Atlético, se você tirar
o jogo contra o Palmeiras, que jogou na retranca, jogou até um bom futebol, surpreendeu, conseguiu um empate importante, mas não vinha jogando uma bola redonda, né? Então acho que se o Atlético sair ou tentar sair contra o Flamengo, mesmo com todos esses desfalques, eu acho que o Flamengo ainda deve ser visto como favorito, no papel, né? Claro que às vezes a prática desmente a teoria, né? Lembro do ano, quando o Corinthians foi campeão, invicto, perdeu para os 2 últimos colocados, né, no começo do segundo turno. Não me parece que isso vai acontecer com o Flamengo pela consistência que o time apresenta, né? Mesmo com alguns desfalques. Ô, PVC, eu li uma análise sua que você dizia que existe um abismo no elenco do Flamengo. Explica para quem está em casa exatamente essa sua análise. O abismo, assim, o ano passado, eu acho que o Flamengo não fez uma coisa que o Palmeiras fez e talvez se tivesse feito, teria um elenco homogêneo como o Palmeiras conseguiu mostrar. Este ano, se você pegar as contratações e a ousadia das contratações do Marcos Braz, isso criou um time com 9 jogadores com passagem por seleção. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Só Gerson e Pablo Mari não tem passagem por seleção. Então, o nível do investimento foi num patamar tão alto que a gente não estava acostumado a ver. Não tem tido contratações como Flamengo vai ao Santos e tira o Bruno Henrique. Flamengo vai ao Cruzeiro e tira o De Arrascaeta. Flamengo vai ao Santos e tira o Gabriel, que não era do Santos. E aí você cria um elenco, um time titular extraordinário. Extraordinário no sentido de ser fora da ordem. É claro que o time de baixo vai ter um nível abaixo, um nível menor. Sim. Né? Agora, o time titular do Flamengo é melhor do que a gente está acostumado a ver nos times brasileiros. E taticamente também. E a gente está vendo aí, ó, contratações do Flamengo em 2019. Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta e Gerson, Gabigol e Bruno Henrique. Savoia. E aí, se a gente fizer a comparação, a gente inverte a história um pouco, né? Com relação a 2018 e agora 2019. No ano passado, o Palmeiras tinha um elenco realmente muito mais recheado que o Flamengo. Mas esse ano, até comparando, olha aí, ó, Savoia, as contratações do Palmeiras esse ano, comparando com o Flamengo cresceu nessa parada aí? Como é que você compara essas duas situações? Olha, eu acho que não precisa nem ser um especialista, né? O torcedor, né? O torcedor que, se tiver a capacidade de se despir das paixões, né? Mesmo não sendo flamenguista, cara, o cara vai ver que o futebol jogado pelo Flamengo é muito melhor do que jogado por qualquer outro time da Série A nesse Campeonato Brasileiro. Tirando o Santos, que também caiu de produção, mas jogou bem, acho que nem o Palmeiras conseguiu jogar tão bem e convencer tão bem nesse Campeonato Brasileiro. Logo depois, no começo até convenceu, mas depois da Copa América caiu muito de produção, né? Só voltou a crescer com o Mano Menezes. Mas se você analisar contratação por contratação, as do Flamengo dão de 10-0 em qualquer adversário, inclusive no Palmeiras, né? Que tem quantidade, tem um elenco recheado, um elenco bom ainda, considero um bom elenco, mas acho que o patamar do Flamengo subiu demais, inclusive em relação ao Palmeiras. A gente está vendo na tela aí, olha, o site do Palmeiras e o elenco palmeirense. Daqui a pouquinho, na sequência, já vem o elenco flamenguista. Lembrando que tem o Ramírez. Sim. Ramírez não estava naquela arte, Ramírez também chegou esse ano. Olha o Ramírez. Lesionado ali o Ramírez. Só um detalhe para completar. O Flamengo tem hoje 8 titulares contratados neste ano. O Palmeiras tem hoje 9 titulares que disputaram a final do ano passado, o jogo do título contra o Vasco. Agora, PVC, se a gente comparar hoje os elencos, é engraçado, dá uma discussão interessante. Eu acho que hoje, pelo que está rendendo, pelo que está jogando, o time titular do Flamengo chama mais atenção que o do Palmeiras. Sim. Mas se a gente fizer o exercício de montar o time reserva do Palmeiras com o time reserva do Flamengo, eu acho que o do Palmeiras ainda tem mais qualidade. Eu acho que o elenco é curioso. Isso acaba não pesando na discussão, no elenco? Do elenco, sim. Agora, o Palmeiras não está precisando do elenco neste campeonato
porque ele ficou com um campeonato só. Ah, bem observado. E aí você tem que, na verdade, administrar o elenco e a parte do elenco que não joga. Aqueles, se são um elenco de 33, que sempre tem 22 insatisfeitos, esse que você tem que administrar. Mas é uma contradição que a gente costuma dizer, eu sei. Manter elenco, o que faz falta no Brasil? Manter um time. O Palmeiras tem 9 titulares iguais ao time campeão do ano passado. E, no entanto, o Flamengo, que tem 8 contratados deste ano, é o time que está sobrando. Sim. E aí, Savoia, pegando por esse viés aí, ó, vamos jogar lá no time reserva. E aí a gente compara os elencos. Você ainda fica com essa impressão que esse ano o Flamengo superou o Palmeiras ou o Palmeiras ainda tem o melhor elenco? Não, eu acho que o Flamengo contratou o que precisava e o Palmeiras contratou o que não precisava, né? Precisava de Carlos Eduardo, Felipe Pires, lá atrás o Lucas Lima. São jogadores que o time não precisava, entendeu? Então acho que o Flamengo contratou certo. Precisava melhorar a defesa. O que ele fez? Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz e Pablo Mari. Ele resolveu o problema da defesa. Trouxe um treinador que cuidou um pouco da parte defensiva, do sistema defensivo. Convenceu os atacantes do meio para frente, porque não é só contratar uma linha de zaga. Você tem que convencer os jogadores a fazerem o trabalho sujo sem a bola. E o Flamengo está fazendo. O Flamengo sem a bola está marcando, está recompondo, está recuperando a posse de bola bem mais rápido do que acontecia antigamente, não está dando chance para o adversário. E quando está com a bola, o time tem o DNA ofensivo, sempre foi pro ataque, né? E está fazendo as duas coisas bem. O Flamengo já fez uma coisa bem no passado recente, atacar bem, mas defendia mal. Agora está fazendo as duas coisas bem, né? Por isso que eu acho que os reforços do Palmeiras, embora tenham quantidade, mas não tem a qualidade e não tem a necessidade que tiveram as contratações do Flamengo.